A degradação contra o meio ambiente em Fortaleza não é de hoje. O que é novo é a conscientização da sociedade fortalezense, especialmente dos poderes públicos, para tentar coibir o avanço dessa degradação. Seja nas áreas de dunas, de falésias, dos pequenos, ainda e poucos recursos de água e, principalmente, do meio ambiente urbano de um modo geral. Na semana que passou, os fortalezenses foram surpreendidos por mais uma decisão dessas que só a justiça consegue entender e explicar, que foi a determinação do juiz, o doutor Francisco Chagas Barreto Alves, da 2ª Vara da Fazenda Pública, determinando que o secretário de Meio Ambiente do município, o doutor Deodato Ramalho, autorizasse mais um loteamento em uma área de duna ali na região do Cocó. Sob pena de ser preso ou pagamento de multa de pelo menos R$30 mil com recursos próprios, pois não aceitava sequer que fosse pago com o erário municipal. O mais inusitado ainda é que esta área em que o juiz concedeu essa liminar, ela está protegida, que é o que é chamado de área de relevante interesse ambiental ou ecológico, que faz parte, inclusive, da lei federal, já também aprovada anteriormente, e a lei municipal sancionada aqui pela Prefeitura de Fortaleza, determinando aquela área. Para discutirmos os vários aspectos dessa decisão do juiz, felizmente revogada, é bom que se diga, depois que a imprensa logo fez a denúncia, e discutir principalmente qual será o destino daquela área toda do Cocó, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para isso nós fomos convidar a autoridade mais indicada para discutir esse assunto conosco, que é o próprio secretário municipal de Meio Ambiente, o doutor Deodato Ramalho. Para debater com o secretário, nós temos as participações dos nossos colaboradores, o professor e historiador, o doutor Rui Martinho Rodrigues, que semanalmente nos ajuda a refletir aqui sobre os vários assuntos, e o também integrante de nossa equipe, o mais recente, o diretor da casa, o professor Jonas Luiz da Silva de Capuí. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. O programa hoje vai discutir a questão do meio ambiente em Fortaleza, a partir dessa polêmica sobre a área de relevante interesse ecológico, a ARIE, que na semana que passou surpreendeu a todos nós a decisão liminar do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, o doutor Francisco Chagas Barreto Alves, autorizando que aquela área fosse, mais uma vez, loteada e, portanto, reduzindo ainda mais a já pequena área de preservação que tem ali em torno do Cocó. O secretário Deodato Ramalho teve, inclusive, prisão preventiva se ousasse desobedecer essa decisão judicial e pagamento de multa. Mas o mesmo juiz, após a denúncia feita pela imprensa e vendo o absurdo que estava a praticar, recorreu, ou melhor, voltou atrás da sua própria decisão, eliminando, portanto, essa sua liminar. Mas eu queria, Deodato, primeiro para que o assinante possa se inteirar. Aquela área, quer dizer, hoje já regulamentada por lei municipal, com base no Código Florestal, que é uma lei nacional, ela continua sob júdice. E até onde sei, na votação está 10-5. 10 votos pela constitucionalidade da lei, e 5 votos contra, mas tem 4 pedidos de vista
se eu não estou enganado. Vamos recapitular um pouco em que estágio se encontra, sob o ponto de vista constitucional, a questão daquela área de preservação ali em torno do Cocó. Cumprimentar aqui a todos os Arnaldo, o professor Rui, nosso querido Icapuí, né? Que é o nome mais forte no nome dele, né? Porque ele faz questão de dizer isso. Né? Com certeza. E, enfim, meu caro Arnaldo e telespectadores, essa questão da lei, a lei municipal, que você mencionou agora há pouco, ela realmente está em discussão no Tribunal de Justiça. Já uma ampla maioria favorável, não tá nem entrando no mérito ainda, os votos estão sendo dados acolhendo uma preliminar que foi posta pela defesa do município, pela Procuradoria-Geral do município, inclusive discutindo a própria legitimidade da autora da ação, que foi uma associação que tem dos loteadores. Portanto, sequer vai adentrar o mérito dessa ação. Pelo menos é o que a votação até agora tem indicado. Né? Mas antes mesmo dessa lei, é importante dizer que a SEMAN já vinha negando esse licenciamento, né, a concessão desse alvará, antes mesmo da edição dessa lei. Quero lembrar que o que motivou, inclusive, essa discussão, esse debate, essa movimentação na cidade para que viesse a ser editada essa lei municipal, foi exatamente, eu inclusive já estava na secretaria nessa época, houve uma tentativa dos empreendedores de fazer o arruamento. Na verdade, é o arruamento ainda, claro que fazer o arruamento significa dizer que já é preparando o terreno para fazer construções. E no momento em que estava se dando essa ação, né, nesse sentido, a comunidade que mora ali no entorno do Parque do Cocó se mobilizou e denunciou, e fui lá para lá, foi fiscais da SEMAN, da SEMASSE, acionaram até o Ministério Público Federal. O fato é que naquele dia foi estancada aquela ação, os tratores foram retirados e daí nasceu uma mobilização naquela comunidade que acabou por se estender para toda a cidade de Fortaleza, e que resultou naquela proposta de lei, dessa lei da área, que é a área de relevante interesse ecológico, apresentada pelo vereador João Alfredo na Câmara Municipal, e que, depois de aprovada a lei na Câmara Municipal, depois de um longo debate, com muita resistência, enfim, com muita pressão para que essa lei não saísse, esse projeto de lei, né, foi para a prefeita Luiziane Lins sancionar, e aí eu quero destacar, porque tem gente que parece que fica cego e não vê o que está acontecendo nessa cidade, Arnaldo. Tem dificuldades, tem mil problemas, porque tem algumas limitações legais, tem essas questões judiciais no meio, mas eu não tenho dúvida, já agora, não falo nem para quando nós terminarmos a gestão, não, já agora a prefeita Luiziane Lins tem um grande salto de proteção ambiental nesta cidade. Um grande legado está sendo deixado nessa cidade em relação a isso, com todas as dificuldades. E a prefeita Luiziane Lins sancionou essa lei, não foi sem ter sofrido, inclusive, muita pressão, inclusive, quero dizer, né, que teve que resistir até, por exemplo, a um parecer de um dos mais respeitados juristas deste país, que é o nosso professor Paulo Bonavides, que tem um parecer. Aliás, a ação proposta no Tribunal de Justiça tem como fundamento, tem como base, tem como esteio esse parecer do professor Paulo Bonavides. Né? Você vê como a prefeita foi muito firme na questão da defesa do meio ambiente de Fortaleza. O parecer é pela inconstitucionalidade da lei. Pela inconstitucionalidade da lei. E o fato é que teve teve uma decisão liminar do doutor Chagas, né, da segunda vara da Fazenda Pública, e essa liminar em dois momentos, porque são dois processos distintos que se interligam. Em abril de 2009, quando eu não estava ainda na secretaria, e em setembro de 2009, porque depois que eu entrei na secretaria, veio de novo a pressão para que a SEMAN assinasse, nós não assinamos. E aí, em setembro de 2009, então presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Hernando Barreira Porto, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do município, deu uma liminar suspendendo os efeitos dessa decisão do juiz. Portanto, a liminar do juiz estava sobrestada, porque prevalecia, obviamente, a decisão do Tribunal de Justiça, do presidente do Tribunal de Justiça. Por isso é que nós somos tomados de surpresa com essa decisão que você mencionou agora há pouco.
Professor Rui, olhando numa perspectiva histórica, quer dizer, Fortaleza tem hoje, segundo os últimos dados, o último inventário feito nessa cidade para exatamente se definir e delimitar as áreas verdes. Há uma discussão, mas está hoje em torno, na década de 80, Fortaleza tinha ainda, segundo esse mesmo inventário, cerca de 60% de sua área, de áreas verdes, e hoje há uma discussão se são 5% ou se são 8%. Mas o fato é que a degradação é muito intensa quando você olha. E olha, só estamos falando aqui de um intervalo de 30 anos, dos anos 80 até agora, né, 2011. Qual é, enquanto cidadão, historiador, quer dizer, qual é a sua percepção sobre esse processo rápido que nós temos, quer dizer, vivenciado de agressão ao meio ambiente nesta cidade? O último censo do IBGE revelou um dado surpreendente, pelo menos para mim foi surpreendente. Fortaleza é a capital com maior densidade demográfica do Brasil, mais do que São Paulo e mais do que o Rio de Janeiro. O número de habitantes por quilômetro quadrado em Fortaleza é maior do que em São Paulo no Rio de Janeiro. Embora São Paulo tenha 11 milhões de habitantes, o município, e Fortaleza tem 2 milhões e 700 mil, alguma coisa assim, né? Isso Mas já explica. O município já de Fortaleza, responde, né? o município de Fortaleza é pequeno. E com essa população toda, ele foi ocupando as áreas. Inclusive porque a nossa verticalização, que nos surpreende, que nós achamos grande, é muito menor do que em algumas cidades do sul. Você chega numa cidade como Florianópolis, como Londrina, tudo é vertical. Nós temos algumas áreas que a ocupação ainda é horizontal, ainda é de residências térreas. E isso amplia a cobertura territorial, o povoamento da cobertura territorial. E também alonga os serviços de esgoto, de saneamento, todos os serviços saem mais caros quando a gente não verticaliza. Acho que esse é um problema que necessariamente implica em mudanças ambientais, em substituição de um ecossistema natural por um ecossistema artificializado. Né? Não sei até que ponto isso é uma tragédia. Né? Acho que pode se substituir, pode se ocupar o ecossistema de uma maneira racional, de uma maneira equilibrada, sem que isso se transforme numa tragédia. Então, o que vamos discutir deixa de ser quanto ocupamos do ecossistema e como fizemos isso. Se fizemos isso de uma maneira irracional, de uma maneira predatória, e poderíamos ter feito isso de uma maneira mais equilibrada e que preservasse mais, porque há pouco nós conversávamos aqui, o secretário lembrava que algumas cidades de países que são havidos como campeões do preservacionismo, e os cursos de água dessas cidades são cobertos de pontes. Mas aqui em Fortaleza parece que não se pode fazer uma ponte. Então, eu acho que, talvez, eu não sou ambientalista, eu não sou técnico em preservação ambiental, mas em determinados momentos me parece que está se confundindo uma ocupação racional ou um manejo racional do ambiente com uma preservação intacta do ambiente sem ninguém tocar nele. Eu acho que isso não vai ser possível. Poderia talvez até ser desejável, mas eu tenho minhas dúvidas se isso é possível. É como a história da caça, que o Gilberto Mestrinho, que é uma figura muito controvertida, quando proibiram radicalmente a caça no Brasil, ele disse que achava estranho que não se pudesse caçar no Amazonas, nem ter um restaurante que servisse prato de caça. Porque em Paris tinha 53 restaurantes que vendiam prato de caça na França. Então, eles fazem um manejo da caça em determinadas épocas do ano, expondo a ação dos caçadores, machos ou fêmeas ou animais de determinada idade. E fazem um equilíbrio. Mais ou menos como se faz Mas no Brasil a gente aqui. acha que deve impedir tudo de uma vez, né? Mais ou menos como se faz com o defeso da lagosta aqui, com o defeso do caranguejo. Jonas, para você também. Você que, inclusive, quer dizer, em homenagem a Icapuí, que é um dos municípios em que se teve o cuidado de preservar aquelas áreas de praias ali e de dunas, para você, Fortaleza é uma cidade hoje agredida, sob o ponto de vista da questão da preservação do meio ambiente? Arnaldo, eu me preocupo Pela muito... especulação imobiliária, notadamente? Eu me preocupo muito com o planeta Terra, não é só com o Icapuí, com o planeta. Partindo da hipótese de Gaia, que o planeta é um só, nós somos os seres vivos, se o planeta Terra resolver a se preservar, ele vai matar o homem.
Porque o homem, no meu ponto de vista, é o mais selvagem de todos. O homem, ele coloca detritos dentro da própria água que ele bebe. Coloca detrito na água que ele bebe. O homem é um ser absolutamente estranho dentro dessa natureza. Porque, entende, o que foi que nós fizemos com Fortaleza, com a história do Ceará? Os nossos rios que passavam no centro da cidade, nós fechamos nossos rios. E nós construímos calçamento em cima da nossa cidade. E nós pegamos essa cidade, que era uma cidade, a gente lembra ali onde fica hoje aquela área da Aldeota, que era um sítio ali. Né? A gente caminhava naquele sítio ali. E as pessoas começaram a calçar aquilo ali. Nós começamos a aterrar a nossa cidade. Eu acho uma coisa terrível que se faz com Fortaleza, principalmente com as nossas lagoas. Nós não temos uma lagoa que você possa dizer que você possa tomar banho. Entende? E as pessoas vão construindo cada vez mais condomínio na beirada das lagoas, enterrando um pedaço que é para poder você pegar e encostar o seu barco. Eu acho estranho isso, como é, e que o poder constituído consegue permitir e que, de repente, surjam esses condomínios de luxo mesmo dentro dessas áreas das lagoas. E vão se acabando. Eu acho terrível o que se faz com Fortaleza do ponto de vista ecológico. Isso é permissividade do poder público ou é agressão ao arrepio da lei por parte dos especuladores, dos detentores do poder do dinheiro? Rapaz, eu acho que as pessoas... Ou são as duas coisas combinadas? As duas coisas, porque para mim o poder constituído, e faz de conta que não vê as coisas. Eu venho todo dia aqui para a universidade e passo ali no Castelão. Aqui no Castelão, então não tem aquela avenida do Castelão, então eu acompanhei aquelas pessoas construindo, invadindo aqueles terrenos ali. Ali não se pode construir, você tem que ter um espaço para você construir da estrada para trás, não tem que ter, se você vai aprovar na prefeitura. E eu acompanhei passo a passo, não construíram casas, não eram pessoas de baixa renda que estavam construindo para morar, estavam construindo uma favela, porque hoje é um comércio direto ali. E nunca vi ninguém do poder constituído fazer nada. E aquelas pessoas que estão ali não são pessoas pobres, do meu ponto de vista. Deodato, essa é uma questão que se coloca. A atuação lá da Secretaria do Meio Ambiente, sob sua direção, eu dou testemunho, tem sido bastante rígida com uma série de coisas, tanto é que há uma reclamação generalizada por parte do Sinduscom, dos setores envolvidos com o imobiliário, pela demora da concessão das autorizações para as construções. Isso eu dou testemunho aqui, não é nenhum favor. Recentemente, a sua campanha pela retirada dessas placas todas de outdoor da cidade, que além de enfeiar a cidade, tira visibilidade, distorce, quer dizer, distrai o motorista. Isso eu acompanho, essa sua luta. Entretanto, as liminares não param de chegar, segundo eu soube. Para posto de gasolina, a mesma coisa na cidade. A semana que passou mesmo, a gente viu que a Justiça autorizou a construção de um posto de gasolina ao lado de uma fábrica de fogos. Tem duas coisas mais incompatíveis do que gasolina, combustível, com uma fábrica de pólvora do lado. Isso só para dar um dado. Mas o Jonas Luiz levantou uma questão. A permissividade do poder público, ele se sente impotente ante essa questão do Festival de Liminares e o poder do dinheiro? Você vai responder isso no nosso próximo intervalo. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, nós estamos discutindo a questão da preservação do meio ambiente em Fortaleza, a partir dessa polêmica que começamos a discutir na semana que passou sobre uma determinação da segunda vara da Fazenda Pública, mais precisamente do juiz Francisco Chagas Barretos Alves, que mandava fazer o loteamento, autorizar o loteamento ali naquela área do Cocó. Secretário, o que há? É permissividade do poder público, que o Jonas Luiz levantou, ou o poder público se sente impotente ante, repito, as várias liminares, pressionados pelo poder do capital
em Fortaleza, que, como sabemos, é muito forte? Olha, eu acho que o Jonas nos permite dar um esclarecimento que é muito importante, sabe? Inclusive, para a gente desconstituir essa ideia de que essa questão ambiental está dividida entre mocinhos e bandidos. Ora, até mesmo a questão da especulação imobiliária, que é um fato, ela é produto do crescimento do país. E ela é produto também da necessidade humana por habitação. Os mais ricos buscando habitações mais luxuosas nas partes mais nobres das cidades. E os mais pobres que moram na periferia da cidade, no Rio Maranguapinho, lutando para conseguir habitações mais dignas. Então, eu acho, inclusive é importante a gente dizer que a agressão ambiental, a gente tem que também quebrar esse outro paradigma que a gente tem. A agressão ambiental, ela se dá em todos os segmentos da cidade. Na hora em que você tem uma ocupação pela população mais humilde, que por desespero de não ter onde morar, ela ocupa uma área de preservação ambiental, tem que ser combatido também. Porque senão a gente vai, inclusive, vai fazer uma seletividade de onde cumprir a lei. Isso é que a gente tem que desconstituir. Né? Tem uma coisa interessante, além desse dado que o professor Rui levantou agora há pouco, que, aliás, foi interessante, eu nunca tinha me tocado por esse dado, quando se fala no percentual não de área verde, até para poder as pessoas entenderem, área verde, do ponto de vista legal, é aquela área pública que nos loteamentos ela é reservada para permanecer como área verde, que não pode construir nada nela. Outra coisa são os espaços verdes da cidade. Tem inúmeros espaços verdes da cidade que são espaços privados, edificáveis. E por vários fatores, por várias pressões de crescimento, de desenvolvimento, né? Eu vi um dia desse uma pessoa assim, muito indignada porque uma área que é perto do apartamento dela vai servir para um outro empreendimento imobiliário. Aliás, você me permite... Onde ela mora, antes era uma grande área verde. Se você me permite, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Só para não esquecer, Arnaldo, que é importante, você sabe uma pressão que tem grande para a edificação em Fortaleza? E que toda a gente boa, formador de opinião, nós que militamos na esquerda, sempre fomos muito firmes nisso, nós defendemos o IPTU progressivo, não é verdade? O IPTU progressivo é uma pressão para que tenha mais construção. Por quê? Porque o IPTU progressivo ele vai incidir em áreas que estão não construídas, e então ele funciona como uma pressão para o dono do imóvel para ele construir, porque se ele não construir, ele vai pagar imposto mais alto. Um aluno do mestrado, do Programa em Educação Brasileira, na Federal, fez um estudo da área de preservação ambiental do maciço do Baturité. E uma das coisas que ele observou é que as pessoas chegavam lá, construíam num lugar e depois não queriam que ninguém mais construísse. Isso. O sujeito quer ter o monopólio da vista e do ambiente. Agora, a proposta de uma coisa são as áreas verdes previstas pelo Código de Postura Florestal da cidade, e outra coisa são as áreas ainda verdes, mas particulares, portanto, autorizadas a construir. Há 2 semanas também foi uma polêmica muito grande, sobretudo pelas chamadas novas mídias, com relação àquela área da Santos Dumont, ali naquele quadrilátero Santos Dumont com o Virgílio Távora, que não sei quantas árvores, 50 árvores, 52 árvores, foram derrubadas para o empreendimento. E a imprensa deu todo o espaço contra, quer dizer, aqueles que se posicionaram contra a devastação das árvores. Realmente, você numa cidade árida, de poucas áreas verdes como Fortaleza, você tem um pulmão verde e você vê destruído, ela é, no sentimento de cada cidadão, um crime, mas apenas no sentimento. Não necessariamente um crime por ter desrespeitado uma lei. É bom que se diga isso. Aquela área, a dita área que era ali onde funcionou durante muito tempo o escritório do ex-governador e ex-senador Tasso Gereissati, é bom que se diga que é uma área onde a legislação municipal pertinente autoriza a construção. Né? É bom que se diga isso. Mas pelas questões políticas, se tentou, inclusive, dar uma conotação aí. Era muito arborizado aquele local. Era muito arborizado, Mas está aqui o secretário, ou eu estou dizendo alguma coisa errada, secretário? De jeito nenhum. Na verdade, inclusive, me permite dar um esclarecimento interessante. O professor Rui também falou uma coisa, que você tem o patrimônio vegetal, ecológico, natural,
e devido a essa pressão humana que vem ao longo da história, né, e que vai continuar, nós temos em Fortaleza um déficit habitacional de 75 mil unidades. Agora mesmo está acontecendo, Arnaldo, você sabe disso, inúmeras construções, tanto lá na periferia da cidade, como lá na área mais rica da cidade. Está sendo feito um conjunto habitacional, né? Essa expressão conjunto habitacional é tão antiga, mas eu digo unidades habitacionais, ali no anel viário, de 12.800 unidades. Olhe bem, é uma cidade. É óbvio que foi retirado árvores. Mas por que não tem essa pressão toda? Porque, infelizmente, também tem vários segmentos em Fortaleza que pensam que Fortaleza é só a Aldeota, a Praia de Iracema e a Beira-Mar. Fora disso, não tem Fortaleza. E aí, você tem... E aí ninguém se lembra, inclusive nisso que está colocado, que o professor colocou, que eu achei interessante também, professor Rui, que é a história do... Quando você tem uma situação dessa, que necessariamente você vai ou a retirada completa ou parcial, né? E aí também é uma convocatória que a gente tem que fazer aos arquitetos. Né? O IAB é uma entidade que sempre se posiciona, sempre cobra. Quem é que faz esses projetos? São os arquitetos. Então, mas o senhor acha que é falta de educação do povo? Também, mas só dizer, então isso não significa dizer que isso não vai, por exemplo, ser substituído por um sistema, ainda que artificial, mas também com árvores. Por exemplo, eu vi uma matéria agora sobre esse episódio aí que foi muito interessante. O jornalista disse assim, fez a matéria dizendo, sem prejuízo de que a gente realmente é triste isso, mas são áreas privadas e a lei. Não é a permissividade do poder público, é a lei. Então, se mude a lei e diz, Fortaleza não vai mais construir nada. E também a fiscalização. Fortaleza, só para você ter uma ideia, como é que a prefeita Luiziane Lins pegou esta cidade do ponto de vista de fiscalização. E nós tínhamos até novembro de 2010, ano passado, 60 fiscais, professor, para toda a Fortaleza, para tudo. Eram 60 fiscais. Não era na semana, não. A Fortaleza como um todo. A semana tinha 7 fiscais, para tudo que a gente faz na semana. Depois de 28 anos, houve o primeiro concurso para fiscal em Fortaleza, que foi feito ano passado, e assumiram 200 fiscais. Então, isso é um componente, é um problema também, que tem que ser equacionado. Agora, sem dúvida nenhuma, o que eu acho que o cerne da questão é, a gente tem que discutir essa situação com equilíbrio, sabendo que a pressão por construção na cidade, ela vem de todos os lados. De todos os lados. E a gente retirar essa ideia de que essa discussão de um lado tem mocinhos e de outro lado tem bandidos. Não é verdade. Professor, mas se o poder público disser o seguinte, rapaz, para cada árvore que você, dentro da região metropolitana, que você derrubar para construir uma edificação, você tem que plantar 10. Isso não poderia ser feito? Não, mas já é, Jonas. Isso é simples, já existe. Aliás, a lei é tão... Aonde é que existe? Já existe aqui, é feito. É uma ocupação racional. É isso, meu querido, já existe. A lei, inclusive, é muito tímida e nós, inclusive, implementamos algo que os empresários estão fazendo mais do que está na lei. Sabe o que a lei diz? O Código de Obras e Posturas diz que para cada árvore retirada, o empresário tem que colocar 2. Nesse empreendimento mesmo, eles iam colocar 100 para cada árvore, mas foi muito mais, porque a gente tem uma medida compensatória mais interessante. Mas é isso que não é também, Jonas, aí é onde está a história, nós vivemos num Estado democrático de direito. Não é o poder público chegar e dizer você tem que ter leis. Não, mas pedir, sei lá, mas eu acho que o humano, e chegou o momento da gente preservar a nossa... Mas eu quero será que não dá para se compreender que nós não podemos viver sem a árvore? Meu querido, é isso que eu estou lhe dizendo. Se você olhar uma organela citoplasmática da árvore, ela tem todas as organelas de uma célula humana e mais do cloroplástico. Eu estou lhe dando uma informação, já é assim. Vou lhe dar um exemplo dentro do que o professor acabou de dizer, da história do sistema depois artificial que se cria. Por exemplo, o que eu estava mencionando, o fato que eu acabei não completando o raciocínio, Arnaldo. O jornalista dizia assim, o repórter, mostrou lá uma cena do imóvel que foram retiradas as árvores para a construção e diz, tiraram essas árvores e não colocaram nada no lugar. Evidentemente, a obra não começou, nem começou ainda, como é que ele já está dizendo que não colocaram nada no lugar? A árvore pode ser transplantada posteriormente. Esse empreendimento mesmo, aliás, é interessante, algumas coisas que passam despercebidas. Mas é muito difícil uma mangueira de 100 anos ser transplantada. Mas me passa despercebido determinadas coisas. Se você passar mesmo nesse quadrilátero aí, você vai ver o quê? Você vai ver que tinha as árvores, claro, e você vai ver um grande paredão, um muro alto, que a gente via só a copa das árvores, não é verdade? É verdade. Quem mais usufrui, claro, é um pulmão da cidade, perfeito, né?
Mas o empreendimento, inclusive, que vai ser colocado lá agora, não é nem um prédio residencial. Normalmente, os prédios residenciais, o que é que acontece? Condomínio fechado, só quem vai usufruir é quem habita ali aquele imóvel, tá certo? E esse empreendimento é um centro empresarial, que vai ter, inclusive, uma interlocução com o público, porque o público vai frequentar. Inclusive, no projeto, tem Então o muro vai cair. Claro que vai cair, tem mais. Vai ser feito um bulevar. É um bulevar com árvores, inclusive, ao estilo do que é hoje a Praça Luísa Távora, que é um dos espaços mais belos de Fortaleza hoje, é a Praça Luísa Távora. Agora, voltando à questão lá da área do Cocó, que é uma área cuja demanda judicial ainda vai aí consumir, quer dizer, alguns meses ou talvez até anos, e a população de Fortaleza como um todo, mas notadamente a população que habita ao derredor daquela área, vai ficar sempre apreensiva, vendo a qualquer momento uma decisão que possa vir a degradar. Aquilo é uma área de dunas, né? A pergunta que eu faço é, corremos risco de perder, a cidade corre risco de perder aquelas poucas dunas e aqueles resquícios ainda de vegetação que temos lá? Se depender... Desculpe, eu queria só acrescentar, porque eu, como telespectador, estou do lado de fora observando o seguinte, eu acho que o telespectador também não consegue enxergar, a maioria deles, aonde é que é especificamente essa área que a gente está falando, era bom a gente ter uma visualização dessa área. Olha, a visualização, Jonas, quem vai na Washington, quem vai na Sebastião de Abreu. Isso. Sebastião de Abreu, como quem vai ali para o Hospital Geral, o Hospital Geral, né? Aí você chega no cruzamento Padre Antônio Tomás com Sebastião de Abreu, aí você entra ali à direita para ir para a Cidade 2000. Você entrou à direita, tem um prédio na esquina, em seguida começa aquela área verde. É aquela que vai até a primeira rua que entra para a Cidade 2000. Fica entre a Sebastião de Abreu e a Cidade 2000. Exatamente, exatamente. É naquela esquina. Ali, né? Isso. Não, lá na frente. Depois. A pergunta é, corre-se o risco? Porque a liminar que foi dada, eu queria até pedir aqui licença, o jornalista Plínio Bortolotti, a quem eu peço venha para usar o seu artigo, escreveu um artigo de opinião no Povo, na edição da última quinta-feira, quando gravava o programa, muito lustro. Ou seja, o juiz da segunda vara, o doutor Francisco Chagas Barreto, concedeu a liminar. E ele diz aqui, e até ele pede, se ele estiver errado, que um advogado, um jurista o corrija. Onde ele cita a situação em que se pode conceder uma liminar. É onde acontece o chamado, quer dizer, usando aqui o latim, o periculum in mora. Ou seja, o perigo que a demora possa acarretar, tornando a situação irreversível, se a situação não for concedida. Aí ele cita com muita lucidez o caso de um paciente que necessita de uma intervenção cirúrgica e ele tem um plano de saúde, o plano de saúde o nega. Ele recorre à justiça, o juiz, percebendo que a vida daquele paciente corre risco, ele concede a liminar para que ele possa se tratar e depois, na justiça, o plano de saúde vai recorrer, porque uma vez restabelecida a situação do cidadão, se ele perder no mérito, ele poderá ressarcir o plano de saúde. O contrário seria impossível. Se ele não operasse, ele poderia morrer e jamais o plano de saúde poderia ressarcir. Quer dizer, é nesse caso que a liminar cabe para preservar, quer dizer, a chamada antecipação de tutela. Estou aqui ao lado do meu professor. São dois institutos jurídicos que têm a mesma... Semelhantes demais. Semelhantes e tal. Mas, Arnaldo... Não foi o caso dessa liminar concedida. Aí seria o contrário, se concedesse... O perigo mora do outro lado. Do outro lado. Se a Semanco tivesse concedido o direito de fazer o loteamento, uma vez devastadas as árvores, as dunas, o loteamento pronto, nunca mais se restabeleceria. Olha, esse artigo do Plínio Bortolotti foi uma das coisas mais lúcidas escritas sobre essa questão de concessões de liminar. Você mencionou no início do programa, nós temos inúmeras liminares. Nós temos, de 2007 para cá, nós temos em torno de 40 liminares que foi dada para construções e 27 dessas liminares para nos obrigando, e quase todos, aqueles que nós não conseguimos reverter judicialmente, foram concedidas para, por exemplo, construir postos. Evidentemente que quando uma liminar é dada nessas condições, se aposta muito no que a gente chama, nós na área jurídica, eu gosto muito de chamar, apostar na teoria do fato consumado. Só vai
eu penso que nós só vamos deixar de acontecer, de ver esse tipo de liminar acontecendo, quando nós tivermos depois, no mérito, o prédio desse sendo mandado ser demolido. Aconteceu em São Paulo recentemente que um juiz, e o tribunal confirmou, mandou demolir um prédio. Eu acho que só... E, aliás, talvez lá tenha... Mas não repara, porque se a demolição não de um repara, prédio, você claro. dá prejuízo a quem construiu, entretanto, o dano ao meio ambiente já está Perfeito, causado. mas eu estou falando... E eu estou falando, Arnaldo... eu estou falando... Ou demora muito. Perfeito, eu estou falando no sentido de que as pessoas que conseguem esse tipo de liminar, eles próprios, que vai doer muito no bolso, pode ser que melhore nesse sentido. Então, essa situação a cidade corre risco de perder aquela área? Se depender da prefeita Luiziane de Oliveira Lins e do Deodato Ramalho, enquanto eu merecer a confiança da prefeita e estar na secretaria, não corre esse risco. Agora, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Se vier uma decisão judicial, tá certo, meu caro Arnaldo? Eu sempre digo que o gestor público neste país, Arnaldo, ele prestando ou não prestando, Jonas, ele vive no fio da navalha. Ele vive no fio da navalha, porque você tem pressão de todo que é lado, você tem uma situação no país que é a quebra da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Hoje é o contrário. Né? Se eu tivesse, professor, desculpe, se eu tivesse assinado, na hora que eu recebi essa primeira decisão, se eu tivesse assinado com medo de ser e preso, o trator tivesse passado no dia seguinte lá, professor, muita gente boa, lamentavelmente, alguns de boa fé e outros de má fé, estavam batendo na prefeita e no secretário, não estavam nem lembrando que foi uma ordem judicial. Aliás, eu queria até chamar a atenção. Costumo ver os verdes, e acho que eles cumprem um papel importante, fazendo muitos movimentos quando o poder público autoriza algo que eles julgam errado. Isso é verdade. E vão e fazem movimento, mobilizam a população, chamam a imprensa, criticam com propriedade as autoridades públicas. Agora, eu não vejo essa mesma movimentação quando o poder público quer preservar uma área, como foi este caso, o prefeitura quis preservar as dunas. Saiu uma liminar determinando a prisão do secretário, pagamento de multa, se ele não autoriza a construção, e eu não vi uma movimentação dos verdes nesse sentido. Eu não li um artigo de nenhum deles nesse sentido, e muito menos passeatas, e nem crítica ao poder do capital. É engraçado, é um fato interessante. Fica aí a observação. Eu noto bem que esse problema, a gente pode analisá-lo decompondo em vários problemas. Tem um aspecto jurídico aí das liminares que está sendo posto aqui, mas tem um aspecto propriamente ambiental, que quem entende é o que hoje estão chamando de engenheiro ambiental. Né? E tem o aspecto político. Agora, vejamos, quanto ao aspecto jurídico, me parece que um juiz, quando adverte a alguém que poderá pagar multa e até ser preso, está exercendo uma faculdade, está no exercício regular de um direito. Sim. Né? Você pode discutir o mérito do... Nós temos a negação da legislação municipal em muitas dessas Agora, questões. Aí é o mérito da questão que eu não vou entrar, perfeito. porque até não Não, conheço está o processo. certo. E no Estado Democrático de Direito é isso mesmo, o Poder Judiciário existe para isso. E, embora eu não ouse dizer que não existe atividade discricionária, como uma grande parte da doutrina administrativista está dizendo, que não existe poder discricionário e tal, eu acompanho o Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que existe. Mas que o fato de determinadas atribuições ou prerrogativas da autoridade administrativa expressarem uma circunstância de poder discricionário, isso não afasta a apreciação pelo judiciário do mérito da questão. Perfeito. Porque a doutrina clássica dizia que o mérito não podia ser apreciado. Mas o Supremo já tem decidido reiteradas vezes que, por exemplo, não pode o Poder Judiciário se miscuir nos atos administrativos, como, por exemplo, essa questão dos postos de gasolina é um exemplo clássico disso. O Celso Antônio diz que pode, desde que a decisão do mérito ultrapasse os limites da razoabilidade. Se o gestor não está agindo na... Se o gestor não está agindo na legalidade. Para você fazer, eu queria deixar o seguinte, nesse sentido, não teria uma repercussão extraordinária se você dissesse, rapaz, eu não vou cumprir a ordem desse juiz, não, eu vou preso.
e ir preso. Já pensou Isso todo aí mundo inteiro? Aí, escute, o Jonas, mundo isso aí inteiro era de uma etapa audácia. seguinte. Ah, Isso aí era uma etapa era. seguinte. Preso, Aí a gente né? vai ver, Vai né? manchete Não, aí era no uma New York etapa Times, seguinte. Aí era uma etapa seguinte, eu digo assim, porque na verdade, não foi esse o caso, porque na verdade nós tínhamos consciência de que aquela decisão do juiz, ela não existia mais, porque o tribunal havia revogado. Na hora que eu tive a confirmação disso, eu fiquei tranquilo, não precisava também. Já que estamos falando muito em questões de direito, também na última semana o Brasil se surpreendeu e de certa forma até se frustrou, grande parte da população, com a derrubada, digamos, da eficácia para estas eleições que se passaram agora, da chamada lei do ficha limpa. O Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, disse não, essa lei só terá constitucionalidade para as próximas eleições em 2012, né? Então, isto fez com que os chamados fichas sujas, que tinham obtido votos suficientemente para assumirem seus mandatos, retornem agora. Eu vou colocar essa questão no próximo bloco, professor Rui, para a gente analisar um pouco, porque é a grande discussão essa semana em todo o país, porque, primeiro, foi um projeto de iniciativa popular, capitaneado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Conselho Federal. Não é de hoje que se busca dar um novo padrão de ética, minimamente, para a política brasileira, e a lei, de certa forma, trouxe várias interpretações e um certo sentimento de frustração. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET. Se você é assinante ligou agora, o programa recebe hoje como convidado o Dr. Deodato Ramalho, secretário municipal do Meio Ambiente, e debatendo com ele os nossos colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Jonas Luiz da Silva de Capuí, discutindo nos 2 primeiros blocos a questão ambiental de Fortaleza, e eu peço agora aos convidados e ao assinante permissão para introduzir um assunto que eu não poderia deixar de colocar na pauta, que foi essa decisão, na última quarta-feira, do Supremo Tribunal Federal, não validando, portanto, a eficácia da chamada lei do ficha limpa, que na verdade é para as fichas sujas, né? Me corrigia aqui o professor Rui Martinho Rodrigues no intervalo, e que, de certa forma, causou, pelo menos em mim, particularmente, uma frustração pela não aplicação já agora, e certamente de grande parcela da população brasileira, já que se trata de um projeto de iniciativa popular, liderado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas que, no entendimento dos senhores doutos jurisconsultos do integrante do Supremo Tribunal, em nome do respeito e da preservação ao Estado democrático de direito, a Constituição não poderia ser, portanto, violentada, porque a eficácia dessa lei tem que ser aprovada em um ano para vigir no ano seguinte. Professor Rui, qual é a sua interpretação? Porque há opiniões discordantes e muitas. O Supremo, no meu entendimento, acertou quando disse que é preciso preservar o princípio da anterioridade, né? Não se pode mudar as regras de um jogo no meio do jogo. Mas acho que ele foi muito parcimonioso, ele devia ter batido mais forte nessa lei. Porque, além de ela ferir o princípio da anterioridade, se fosse aplicada para as eleições de 2010, mesmo nas eleições de 2012 ou de 2250, ela vai quebrar o princípio da presunção de inocência que está posto na Constituição, como um princípio que só se extingue com o trânsito em julgado da decisão judicial. E aí vem uma história, não, mas tendo 2 decisões, uma no primeiro grau e uma no segundo grau, com um colegiado, se o Poder Judiciário, num juízo de admissibilidade de um recurso, julgou aquele recurso ponderado bastante para acolhê-lo, então ele está dizendo que a questão não acabou. Se não acabou, não podemos dizer que o indivíduo não tem idoneidade. Isso do ponto de vista jurídico. Estamos quebrando o princípio da presunção de inocência. Agora, além disso, estamos transferindo a responsabilidade do judiciário,
que diz que tem abuso de recurso, que tem recurso protelatório, então caberia ao judiciário não acolher esses recursos protelatórios. Porque recurso protelatório é litigância de má-fé. E litigância de má-fé deve ser punida. Então, como é que o ministro diz, não, tem excesso de recurso? E por que ele acolhe? Por que ele não denega o recurso? Não receba o seu recurso. Não precisava extinguir o recurso, que é uma garantia do cidadão. Agora, tem o ponto de vista político, que também é um desastre dessa lei. E dizer que é uma aspiração da sociedade brasileira, não é. A maioria da sociedade brasileira não está nem sabendo disso. Não está nem ligando para isso. É um movimento de uma minoria barulhenta. Então, o que é que, do ponto de vista político, está se cometendo? Está se dizendo que os reis filósofos esclarecidos, que sabem quem é que deve e quem é que não deve ser nossos representantes, quem devem ser os nossos representantes, têm a prerrogativa de caçar a decisão do eleitor, de restringir a soberania do eleitor. Então, veja, não é eleição majoritária, não é eleição proporcional, é uma eleição majoritária que é muito mais representativa. O Pará escolheu um senador. Agora, os sábios de plantão dizem que esse homem não pode ser senador. Não pode ser porque... Você se refere ao Jader Barbalho. Me refiro ao senador Jader Barbalho. Que vai assumir agora. Aí, na Paraíba, o eleitor, soberanamente, escolheu um outro senador. O Cássio Cunha Lima, que foi governador. Aí vem um sábio de plantão, do alto dos próprios tamancos, dizer esse homem não tem qualificação para ser senador. Então, acaba com a eleição. Então, não pergunte ao eleitor quem é que ele quer. Professor Rui, me permite uma interrupção? Só não esqueçamos de dizer também que esses dois nomes citados pelo senhor, o senador Jader Barbalho e o ex-governador Cássio Cunha Lima, foram pilhados pela mesma justiça eleitoral no cometimento de delitos os mais graves, não só de desvios de recursos públicos, todo mundo sabe, ambos respondem a inúmeros processos, e no abuso do poder econômico, inclusive, que é o caso do Cássio Cunha Lima. Foi por isso que a mesma justiça o pegou, é bom só que se diga. Como é que essa justiça, que não foi capaz de condená-lo, quer ser capaz de impedi-lo de exercer um mandato que o povo deu? Deixa eu colocar. Aí nesse balaio, professor. Como? Coloque o Paulo Maluf, que é o cara da ficha mais limpa, segundo ele. Deixa eu colocar para o Deodato essa discussão, porque o Deodato também é da área do direito, não é nem o meu caso, nem do Jonas Luiz, que somos jornalistas. Um outro aspecto. Vou aqui pedir emprestado ao ministro Aires de Brito, quando ele disse lá, só para que o assinante possa acompanhar. Candidato quer dizer cândido. É este, né? Na acepção da palavra. Limpo, portanto. Beleza. Né? Imaculado. Candidatura quer dizer candura, que também vai na mesma direção. Estou tomando emprestado, ou seja, alguém que é candidato deve ser limpo. Alguém que se propõe a uma candidatura deve ser acima de tudo. Não é? Quem deve nenhuma mácula, eleitor. Tá? Então, Deodato. Eu compreendo, assim, não sou, em termos, eu concordo com o que o professor disse, num determinado aspecto, não no sentido, primeiro, de que isso não representa um anseio da sociedade. É claro que a gente pode dizer que esse anseio da sociedade ele é expressado, né, especialmente pelos movimentos organizados ou minorias barulhentas, etc, etc. E até uma correção, Arnaldo, na verdade, quem foi o grande baluarte dessa campanha, dessa iniciativa popular aí, foi a CNBB, não foi nem a OAB, veio também, mas só quem... uma parte. Pois não. Se fosse uma aspiração da sociedade, Caio Cunha Lima não tinha sido eleito. Tasso Cunha Lima. Se fosse uma aspiração da sociedade, Jader Barbalho não tinha sido eleito. Nem vou falar em Maluf, porque a eleição do Maluf é uma eleição proporcional. Isso, mas estou citando esses dois porque são eleições majoritárias. Eu acho que no fundo, sabe, Arnaldo, o que fica claro é que, para mim, o maior culpado disso tudo é o próprio Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque era muito simples se resolver essa questão, tinha evitado toda essa discussão. Sabe o que é? São os processos que se eternizam e eles não julgam. Há quanto tempo, desde que eu me entendo por gente, que eu sou militante político, que a gente tem essas coisas do Maluf, desde que ele entrou na vida pública, que ele responde a processo e tal, e pelo amor de Deus, passados 50 anos, esse homem não tem um julgamento transitado e julgado. Então, na verdade, se quisessem resolver de vez essa questão, professor Rui, era simplesmente ter lá uma determinação legal. Os processos têm que ser julgados em tal prazo. Não se concebe, por exemplo, Arnaldo, você acompanhou muito aquele escândalo aqui no Ceará, em 1993, Arnaldo.
o escândalo das notas frias de prefeitos, que eu lhe conheci nessa época, ele aperreando para trazer denúncias de prefeitos corruptos, que eu advoguei para algumas câmaras na cassação desses prefeitos, tá certo? Você pode ter certeza, faça uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Ceará, quantos daqueles processos foram julgados. Se tiver um, eu tenho a impressão que terá muito. Então, esse é o problema. Quantas candidaturas em 2000, em 2002, 2004, foram garantidas com base em decisões liminares e que nunca foi julgado o processo. Agora, então, esse é o problema. Eu acho que é bom que a sociedade tome um choque nessa situação. Agora, é claro que eu acho que tem razoabilidade, tá certo? Tem razoabilidade, tanto jurídica, principalmente jurídica, né? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal agora, por esses argumentos que foi colocado pelo professor, de ter realmente... colocar para 2012. Principalmente por conta dessa questão realmente que é controvertida da anterioridade. Aliás, o ministro Jonas Luiz, o ministro Luiz Fux, que foi o homem que empatou, acabou com o seu voto, aí teve que ter o voto de Minerva, desempatou, aliás. Ele disse, essa é uma lei do futuro, ou para o futuro, portanto, para as próximas eleições, para ter vigência a partir das próximas eleições. Mas você acredita que nas próximas eleições nós teremos candidatos cândidos? Não. Olha, não porque os candidatos serão os agora mesmos. nós não podemos achar, nós não podemos aventar, eu acho um erro também achar que todo o mal que tem na sociedade reside na política. Isso é falso. Com licença, olha, o ministro Aires Brito é um poeta. É um poeta. E fez poesia, mas ele não podia estar falando sério, porque ele sabe que ele não é criança, que na política não existe candura. Não é? A política é um jogo pesado, não tem lugar para candura na política. Aliás, o professor Rui Martinho diz uma coisa que eu gosto muito. O professor Rui diz que política não é local para virtuosos. Mas a virtus não está na política. Eu acho o seguinte, viu, Jonas, não é eu só acho injusto dizer que é na política. É na vida, você tem os mocinhos e tem os bandidos, não tem só bandidos na política. Então você tem problema na universidade, na academia, tem problema no judiciário sério sobre esse aspecto. Tanto é verdade. Dá para a gente demonizar a política. Se não tivesse, mas quem que ia representar o povo? Mas eu digo porque a gente, aquela coisa que não é educativa. Deixa-me escandalizar mas tudo que você está dizendo, tanto é verdade, que somente meia dúzia foram pegos pelo ficha suja e mesmo assim estão voltando. Ok. O que é uma mentira? Porque o custo do processo eleitoral é bastante para fazer qualquer criança saber que nenhuma pessoa cheia de candura se elege a nada nesse país, a não ser. E os que se elegem também não são os melhores, como os tiriricas da vida. Quem se elege sem gastar muito dinheiro é um tiririca. E quem se elege gastando muito dinheiro é porque não é tão santo assim, que ninguém vai à falência, inclusive tem que se ninguém vai tirar discutir do nesse próprio país, bolso. tem que se discutir nesse país a reforma política, inclusive o financiamento público de campanha. E deixe-me lhe dizer uma muita coisa. gente você recusa a discutir isso. E deixe-me dizer uma coisa para ruborizar os cândidos. Olha, E o que você olha para mim? Eu só citei o ministro eu estou olhando para Aires todos. Brito. Um canalha pode ser um excelente estadista. E um santarrão pode ser um péssimo homem público. Quer ver? Olha, o último ditador de Portugal, o Oliveira Salazar, era um santarrão. Inclusive, com todo aquele moralismo farisaico, que dizem que ele é um homem que morreu já idoso virgem. E foi um péssimo governante. Tá? E canalhas. E eu não sei se eu devo citar nome, porque fere o coração de muita gente aí. Nós tivemos canalhas que foram excelentes estadistas na República. Não tenha dúvida que tivemos. Porque a dimensão da vida pública e da compreensão dos problemas sociais, e inclusive o que mobiliza o indivíduo muitas vezes a defender os interesses coletivos, é a esperteza de saber que com isso manipula o eleitorado e obtém voto. Não é a virtude que leva o indivíduo a servir a causa pública. Isso aí o Aristóteles já dizia. O mal da república é querer que as pessoas, sem nenhum privilégio, sem nenhuma compensação, por servirem a república, queiram servi-la por virtude. Isso não existe. Se bem que os dois conceitos, né, Rui? Os dois conceitos, a alma humana não é o conceito tão de canalha assim, e o conceito de santarrão, também, quer dizer, não obstante demarcar uma diferença abissal,
Entretanto, há uma subjetividade a partir do observador. Quem é que eu acho canalha, por que razão? Quem é que eu acho santarrão e por que razões? Canalha, o que estamos chamando aqui, o exemplo que pontifica na política seria Maluf. E a gente aí demonizou o Maluf. Mas quem é que é melhor do que o Maluf na política brasileira? Ok. Com essas colocações, como nós não somos candidatos aqui a nenhuma candura. Nem Cândido. E nem Cândidos. Nem Cândido. Só o Cândido não está aqui hoje. Não está. Que não é muito Cândido no debate, é bastante veemente. Verdade. Bom, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo ao nosso convidado, secretário municipal de Meio Ambiente, Deodato Ramalho, e aos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Jonas Luiz. Em especial, agradecendo a você, assinantes, com o convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.